Meus queridos e minhas queridas, Demon Slayer Castelo Infinito deu início ao fim dessa franquia que é uma das maiores dos últimos 10 anos. É um anime que revolucionou a nossa forma de consumo e, claro, mudou aí a bolha otaku para sempre, né? E a pergunta que fica é: ele realmente vai terminar por aí? É por isso que o meu casca de bala André Zuliani está aqui conosco, porque a gente vai falar disso aqui. Já adianto que esse vídeo vai ter spoiler. Se você ainda não viu o filme, não leu o mangá, é melhor você ver esse vídeo daqui um tempinho, porque a gente vai cravar aqui se Demon Slayer vai ganhar novos animes, novos filmes, depois que essa trilogia pro cinema terminar. Você tá bem, Zuzu? Eu tô bem e, assim, Demon Slayer mudou a comunidade otaku pra melhor e pra pior também, né? Pra Porque... pior, não. Pra pior, porque assim, quando você não concorda com algumas pessoas, essas pessoas começam a te odiar de graça, né? Começam a agredir você verbalmente, nas redes sociais. Você sabe de que eu tô falando de você. Eu tô falando de você. É você mesmo, você sabe de que eu tô falando. Nossa. Mas, Ah. de fato, temos ali um espacinho, né, uma gordurinha pra discutir esse futuro de Demon Slayer aí, que fechou, segundo o Pedro Henrique Ribeiro, que está em dia com o mangá, né, ele leu o mangá até o final, nós estamos acompanhando pelo anime e agora pelos filmes, acha que termina uma nota boa, né, tem as suas derrapadas, as suas críticas também, a obra como um todo, né, a jornada de Demon Slayer do começo e até o fim, mas... A gente sabe o que acontece, nós temos esses spoilers e vamos discuti-los agora, Pedro Henrique Ribeiro. Pois é, Zuliane, porque a gente sabe que Demon Slayer tem dois finais, né? A gente tem aquele final, né? Depois de que termina tudo que a gente está acompanhando, e tem um outro final, que é um final mais pra frentex. Quando acaba aí o mangá, quando tem todo o desfecho da luta, a gente dá uma viagem lá pro futuro e vê, Oh, eles ganharam! Oh! a gente tem Não uma é pra dar viagem, spoiler? a gente viaja para o futuro para entender o que aconteceu com os descendentes, né? Até porque o planeta estava ameaçado aí pela possível imortalidade Do Michael do Jackson? Michael Jackson. A imortalidade ele já tinha, né? Mas ele seria aí Invencível. invencível. E como será que ficou o mundo e principalmente o Japão depois aí dessa intensa batalha? Então, nesse capítulo extra aí, que eu não considero um final, muita gente chama aquilo de final de Demon Slayer, pra mim aquilo ali não é um final, é só um extra. Prólogo. Pra gente ter ali mais um pouquinho de Demon Slayer. Mas ali a gente vê os descendentes aí dos caçadores vários anos no futuro, a gente vê o que aconteceu com a família Ubuyashiki, a gente descobre nesse capítulo especial, que ele não é só besteirinha, ele também traz algumas respostas para toda a franquia. Quem acompanha sabe que um dos objetivos aí do Muzan durante todo o mangá foi encontrar o lírio da aranha azul, que foi o medicamento que usaram para salvar a vida dele lá atrás, né? Já tô dando spoiler aqui do flashback dele, mas um médico usou esse lírio da aranha azul para salvar a vida dele e ele passa o anime inteiro, inclusive ele é uma das reclamações que ele tem com a casa ali da primeira vez que a gente vê todas as luas superiores reunidas, que nenhuma das luas superiores em séculos levou nenhuma informação para ele sobre esse lírio da aranha azul. E nesse capítulo extra, por exemplo, a gente descobre o porquê. Porque o lírio da aranha azul floresce uma vez no ano no topo de uma montanha altíssima e ele só dura algumas horas ali durante o sol mais forte. Então não teria como nunca um Oni ter acesso a essa flor, né? Por isso que o Muzan nunca conseguiu chegar até ela. Então, apesar de ser aí uma encheção de linguiça, né, uma gordurinha, ele traz uma coisinha ou outra. Então, por exemplo, a gente também descobre que a família Buyashiki é amaldiçoada, porque lá atrás era a mesma família do Muzan, que Butsushi, e eles foram amaldiçoados por terem gerado aí esse demônio. Então, depois que o Muzan morre, os próximos Ubuyashiki que nasceram já não tinham mais esse problema. Inclusive,
o Buyashik da época, mais velho, ele entrou pro Guinness Book como a pessoa mais velha do mundo. Então eles saíram de uma família amaldiçoada que não passava ali dos 20 e poucos anos para a família que ganhou o Guinness Book como a pessoa mais velha. Então, nisso daí a gente tem várias respostas, né, da franquia Demon Slayer, como a gente também tem um sinal do que poderia acontecer e já aconteceu, que é com esse Demon Slayer Academy, que ganhou aí uma série de mangá e um anime separadinho também na Crunchyroll, que eu deixei o nome salvo aqui porque eu não lembrei de cabeça, mas é o Junior High and High School Kimetsu Academy Story. É um animezinho bem curtinho ali, de 6 episódios, quem tem Crunchyroll pode assisti-lo, mas ele também já mostra um pouquinho desse universo mais de academia, de escola aí com os personagens. Não dá para cravar que isso seria, sei lá, um spin-off duradouro aí que a autora ou o estúdio voltariam a ficar em cima, mas já indica que esse universo tem mais história para contar, né, Zuli? Você gostaria de ver algum desdobramento tanto para o futuro ou talvez para o passado de Demon Slayer? Não. Que isso? Eu tava esperando eles fecharem em mim pra falar o não. Mas não, é assim, você sabe que eu acho o Demon Slayer uma obra legal e tal, assim, mas eu acho que com tantos problemas narrativos que tem, espremer mais esse suco aí, eu acho que pode trabalhar contra a franquia, né? Tem espaço, né? A gente sabe que tem os herdeiros, né? Tem os descendentes dos sobreviventes da batalha contra o Muzan. Eles, sem dar tanto spoiler assim, a gente sabe que eles conseguem acabar com essa ameaça Oni, né? Mas, enfim, do mesmo jeito que lá atrás eles criaram o Muzan, ou criaram o Muzan não, mas o Muzan virou o que virou, talvez dê para outra pessoa virar outra coisa, e aí a necessidade dos Hashiras, né, dos exterminadores, voltar. Ah, mas só que aí a gente já tem bomba nuclear, né? Ah, tem mesmo, será? Nessa história aí, eu ainda não sei. O que eu sei é que eu sempre defendo em histórias grandes como essa, qualquer franquia que fica muito popular e acaba não tendo muito lado para ir, eu defendo a criação de curtas. Porque a gente tem aí Os one-shots, você disse? one-shots, episódios curtas mesmo, faz anime original, porque a gente tem muita história, principalmente de muitos Hashiras. Então, por exemplo, a gente poderia ter, sei lá, uma temporadinha com todos os Hashiras do fogo. Então, por exemplo, a gente vai descobrir, né, em algum momento aí dos próximos filmes, que, por exemplo, a respiração da chama, que é a respiração do Rengoku, foi uma das primeiras respirações derivadas da respiração do Sol, que é a respiração original. É a respiração que deu origem a todas as outras respirações. Então, por exemplo, quem foi o Hashira que adaptou, porque, enfim, ele não conseguia chegar ao nível da respiração do Sol, então ele fez uma gambiarra, deu um jeitinho e teve a própria respiração, que é a respiração da chama. Então, quem foi esse Hashira? Sempre foi a família Rengoku? Como foi a evolução dessa família? E mesma coisa para as outras respirações. Como é que a respiração do sol foi para a respiração da água? Então, tipo, eu acho que seria muito legal, por exemplo, uma série de curtas contando a história desses Hashiras aí. Eu acho que seria também algo muito legal para os fãs que vão ter que se despedir aí com esses próximos 2 filmes. E faz muito sentido. É mais informação, é mais conhecimento, não foge ali o que a gente já está acostumado. E eu acho que poderia dar um novo respiro para a franquia Demon Slayer, sem perder a essência e sem ficar, tipo, sobrecarregado, como, por exemplo, em determinados momentos já aconteceu com a Marvel, já aconteceu com Star Wars. Então eu acho que série de curta é sempre jogar no seguro. Né? Então a gente tem, por exemplo, lá Star Wars Visions. Cara, Visions é bom demais. É Star Wars ali puro, na essência. Não é cansativo, porque cada episódio é uma história, é um personagem, então acaba ali rapidinho, você já vai para outro, é uma delicinha. E eu acho que isso poderia funcionar com Demon Slayer. Assim, funciona e você tem espaço para, né? Enquanto você falava, eu comecei a pensar, tipo, talvez se eles optassem por alguma pegada tipo uma Hero Academia Vigilantes, você até pega os Hashiras, ou pega até exterminadores mais velhos, que para enfrentar
Onis, que talvez algumas luas, é que agora eu não me lembro, aí me recordo se eu estiver errado. Nem sempre as luas superiores eles são tão antigos, né? Ou todos são muito antigos. Então, nessa geração, eles estavam há muitos séculos sem conseguir matar uma lua superior. Então, enquanto as luas inferiores morriam ali sempre, pelo menos uma vez por ano, as luas superiores já estavam há muito tempo sem ter qualquer substituição e, inclusive, matavam muitos caçadores. Então, a gente tinha uma rotatividade grande de Hashiras, né? Todo Hashira ali começou bem jovem, porque outro Hashira foi morto por um Oni, Uhum. a maioria deles, pelo menos, enquanto as luas superiores estão ali já há muito tempo. A primeira lua, a lua número um, por exemplo, é uma lua quase tão antiga quanto o próprio Muzan. conceito de caçador, Ah. entendeu? Então, tipo, quando os primeiros caçadores, né, existiram, quando se foi formar, criada a primeira respiração, essa lua superior já existia como um ser humano. Então, para você ter ideia de quão Uhum. antiga ela é. Mas olha, por exemplo, se quanto a aranha lá, ela era uma lua inferior, uma A lua, lua. que é o primeiro que É, aparece, do né? final da primeira temporada. Sim, esqueci o nome dele agora, mas ele era a lua inferior número. Não era 5, mas eu não sei mais, enfim, mas É, era eu inferior. acho que funciona se você pega assim, porque tipo, não dá pra fazer nada Ah, tão grandioso, porque aí você tem que. Você bate no teto do Muzan e o Muzan, a gente sabe que o final é só na série original. Mas se aham. você pega Hashiras ou outros exterminadores enfrentando ameaças de um Oni mais forte, ou uma lua que não seja das superiores, mas seja tão forte quanto, que represente uma grande ameaça, no mesmo nível que foi aquela aranha que precisou. É um vilão de final de temporada, precisou chegar a Hashiras mais fortes pra ajudar a combater, funciona como um one shot, sabe? Como um pequeno spin-off, assim. Eu acho que se for pra esses lados, e se for bem escrito, porque assim, eu gosto muito da ideia de você, apesar do Demon Slayer terminar brutalmente, né? Ter tanta Uhum. morte, ter tanto sangue, e ter morte, a gente tem o Rengoku morrendo, você tem o Hashira do Som, né? Que é Uhum. do O Distrito de Uzui. Entretenimento, perdendo o braço, você tentando se aposentar e tal. Eu acho que funcionaria para esses lados, mas como eu não sou um grande fã, eu não vou torcer a favor desses spin-offs porque eu acho que a franquia funciona do jeito que ela tá sendo, aos trancos e barrancos e beleza. Mas se por acaso for inventar alguma coisa, eu quero que vá para um lado mais sombrio do que já é, um lado mais adulto do que já é, e fazendo essas histórias mais curtas que você sugeriu. Eu acho que outro ponto forte de Demon Slayer é o humor. Eu lembro que naquele arco lá do encontro com os Hashiras, né? Quando o Tanjiro e a Nezuko são salvos, Logo depois da aranha. logo depois dessa luz inferior, eles são levados para o esquadrão e eles conhecem todos os Hashiras. E no meio disso, tem ali em paralelo, completamente solto, um assistente de Hashira que ele é muito engraçado. E, tipo, a gente assiste alguns momentos pela visão dele. Então, tipo, ele fala: Meu Deus, esse cara é maluco, eu não aguento mais esse cara e tudo mais. Então, seria muito legal também se a gente tivesse alguma série nesse estilo, assim, mais bem-humorado, com a visão desses personagens que ficam ali nos bastidores aí de tudo o que acontece dentro do esquadrão. Ou Tem talvez até uma história envolvendo esses Hashiras. Eles, talvez, na antes deles se tornarem. intimidade ou. Não na intimidade, mas assim, eles são Hashiras e em algum momento eles ganharam o convite. Eles chegaram no nível pra virar Hashira, sabe? Então talvez uma aventura deles, onde ao final falam, você agora tem que fazer o treinamento Quem Hashira. eles mataram pra virar um Hashira. Sabe? Tipo, é um one shot, igual Naruto tem tantos aí por aí. Sim, eu tava falando dessa versão mais bem-humoradinha e eu lembrei daquele spin-off do Rock Lee, Uhum. que ele era tipo estilo É tudo Tibis, chibizinho, sim. Cara, eu acho que ia ficar muito legal. Esse Demon Slayer Academy já é nesse estilo mais chibi e eu acho que a gente poderia manter isso dentro ali daquela linha do tempo do Tanjiro. Eu acho que ia ser divertido também, né? Mas eu não acho que o final do mangá deixe nenhuma brecha para a gente ter uma continuação igual, por exemplo, foi Boruto para Naruto. Eu acho que tipo, o final do mangá é bem definitivo em termos de ameaça, né?
voltando ali para aquele capítulo extra deles na escola, a gente vê que tem um Oni que sobreviveu, mas enfim, ele não faz parte aí dessa ameaça à humanidade. Então eu não acho que isso vá ressurgir. Eu não acredito que possa acontecer. Porque só Talvez. precisa um cheque pra ressurgir, né, amigo? Não, se alguém chegar lá na Kiyohara e falar, então, amiga, quanto? Tá aqui em branco, só assina. Aí pode ser que sim. Talvez, quem sabe, um zumbi. Ela pode fazer igual o Toriyama, né? Ganhou o cheque, aí deu um conceito e falou, Toyotaro, vai que é sua. Pode ser também. O Vai... Kishimoto fez isso, né? Que ele já falou que ele não fica tomando conta de Boruto agora, né? Sabe Zoom 100, aquele anime 100 coisas pra fazer Sim. te virar zumbi? Uhum. Pode ser que o futuro de Demon Slayer seja isso. Eles estão lá naquele futuro que a gente viu aí na tela daquele mangá e né, alguém encontrou o livro da Aranha Azul, tentou fazer, sei lá, um analgésico. Jujutsu não passou de energia amaldiçoada pra Aliens agora? Por que Então, não pode colocar Aliens não, no não mundo de chega de Demon Slayer? ET. Chega de ET. Mas deixa eu fazer um parênteses no que você falou. De fato, o humor de Demon Slayer é uma das melhores coisas da obra, e eu que tanto bati no filme, os momentos mais engraçados, um dos melhores momentos do filme é quando ele encontra essas sequências de humor. Então, por exemplo, logo depois da luta do Zenitsu ali, que ele tá sendo recuperado e aparece os Hashiras ajudantes ali para tentar proteger ele dos Onis menores ali. Funciona muito bem o humor nesse filme também. Mas eu quero saber do nosso espectador. Se você já viu e já leu, no caso, e gosta do final de Demon Slayer, se você ainda não tomou nenhum spoiler, quais são as suas expectativas? E se você aí tá ansioso para ter mais desse universo do Tanjiro e da Nezuko, o que você gostaria que fosse aí talvez a continuação da saga de Demon Slayer, levando em conta que não vale falar que você quer mais lutas contra o Oni, porque o final do mangá já descarta um pouco isso. Então, deixa aqui nos comentários e vem discutir com a gente, porque eu sempre gosto de ouvir, de ler e de acompanhar as opiniões de vocês aqui. Quem sabe não vira pauta aí pro próximo vídeo, né, Zulia? É isso. Então, beijão!